Amém, gente. Nós hoje então vamos encerrar nossa série chamada Alívio, Encontrando Descanso em Jesus. Nós estamos na quarta mensagem, e última mensagem, e eu quero te convidar então a já começar esse tempo abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56. Lucas 8, 40 a 56. Lucas 8, de 40 a 56. É um texto longo, são duas histórias em paralelo. Quero pedir que você preste bastante atenção. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois eu sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, ele lhe disse: Filha, sua fé curou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém. Como eu disse, duas histórias paralelas. Então, Jairo e o falecimento e ressurreição de sua filha, e a mulher do fluxo hemorrágico, 12 anos doente. Então vamos lá. Apesar de a gente ter uma história completa e um sermão completo só na mulher do fluxo, que é uma história que está isolada em outros dois livros, nos Evangelhos Sinóticos, Mateus e Marcos, eu preferi trazer o todo porque aqui a gente tem um pouco mais de conteúdo, digamos assim. Então hoje eu vou fazer um sermão de 5 pontos, vou tentar ser mais focado e mais curto, naturalmente, para encaixar no tempo, e tentando me deter também aos detalhes do texto e não só aos grandes ensinamentos, digamos assim, do texto. Então, primeiro, lá no início do texto, versículo 50, e para você entender, parte do processo de formação do sermão, a gente está lendo e Deus vai chamando a nossa atenção, muitas vezes pequenas frases, pequenas palavras, pequenas expressões do texto ou pequenos acontecimentos. E o primeiro já está na primeira frase, que vai dizer: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então vai dizer que a multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. E aqui a primeira coisa que me chamou a atenção e que me fez parar e pensar um pouquinho foi como é a nossa relação com Jesus. Porque, via de regra, naturalmente, nós é que vamos até ele, partindo do princípio que precisa partir de nós, a busca pelo relacionamento. Mas eu fiquei me perguntando se há em nós esse sentimento. Eu não gosto de trazer demais ele romantizado, mas às vezes romantizado, de saudade, de busca, de procura, de espera. E como é essa sensação, de
receber Ele com alegria quando temos um tempo com Ele, ou viver esse sentimento de espera. E quando eu digo espera, talvez, eu não sei se você já experimentou isso, mas de querer muito ler a Bíblia e orar e estar atarefado com outras coisas. Via de regra é o inverso, né? A gente se atarefa com outras coisas e não quer ler a Bíblia e orar. E uma das coisas que Deus foi colocando no meu coração foi isso, né? E na verdade o título do ponto ele é muito mais perguntas do que respostas, né? Que é se você o espera, né? Eu coloquei aqui, sente saudades, lamenta quando não tem tempo com ele. Ou seja, são frases que veio na minha mente que muito mais acusam, às vezes, algum comportamento distante do nosso coração em relação ao coração dele, do que algo positivo que está acontecendo. E eu disse, Deus, realmente eu preciso que o Senhor toque ao meu coração e também ao seu coração, se é o seu caso. Né? Há em você saudades de Jesus? Essa é a pergunta. Se porventura você passa 1, 2, 3, 4, 5 dias sem ler a sua Bíblia, né? Ou como eu sempre gosto de dizer, chegou domingo, não leu, é uma pena, mas vamos começar de novo amanhã. E a pergunta é, se você ficou sem ler a semana inteira, o que você está sentindo hoje? Porque a gente pode ter diversos sentimentos. Um deles é a apatia, né? Ou seja, não li, tudo bem, vamos tentar de novo. Não li, tudo bem, não vamos tentar de novo, está tudo bem. Isso já é quase um coração que está morto. Na verdade, ele já não pulsa mais por Jesus. Ou não li, mas me incomoda, eu quero ler. Eu penso que esse, no mínimo, é a segunda opção melhor que a gente tem de dizer, ok, Deus, é isso que eu quero. E o terceiro é li, gostei, quero ler mais e estou com sede. Mas, de qualquer forma, pense nessas duas expressões, receber Jesus com alegria e esperar Ele, esperar por esse tempo com Ele, partindo do princípio e entendendo, né, como é gostoso e é maravilhoso quando a gente tem esse tempo e esse tempo de qualidade. Então, eu quero te fazer algumas perguntas, nenhuma delas em formato de acusação, mas muito mais para que você observe a sua agenda, seu tempo e a sua consciência. Né? Então, a primeira delas, como está a sua jornada com Jesus, de forma geral? Se hoje você pudesse avaliar e dar uma nota, que nota você daria de 0 a 10? Né? Como tem sido a minha jornada? E quando eu digo jornada, você pode olhar a longo prazo, né? Não só essa última semana. Você diria, não, a minha nota é 10, né? Eu, Jesus, a gente está indo muito bem. Eu acho difícil dar essa nota, mas parabéns. Né? Ou você diria, talvez assim, um 7, né? A gente tem se encontrado por aí, mas não tem sido tão bom. Ou talvez você vai dizer, pastor, é 5, né? Porque às vezes vai, às vezes não vai. Ou você diria 2, né? Eu vim para cá hoje entendendo que eu preciso melhorar nisso e que meu relacionamento está distante e que eu tenho sim um carinho por ele, mas o relacionamento é distante. Você entende como isso é possível, né? Nós somos convertidos, nós amamos Jesus, mas muitas vezes há um afastamento de relacionamento, ou seja, a gente não está caminhando com ele. Então, como está a sua jornada? Segundo, né, você tem tirado tempo para orar? Essa é a segunda pergunta, né? Ao longo do seu dia, você para, e é difícil falar em minutos, né? Mas vou dizer, nem que seja 5 minutos, nem que seja 7 minutos, nem que seja 10 minutos, nem que seja uma oração relâmpago, né, para lembrar que Deus existe, se importa com você e demonstrar que você se importa com Ele. Terceira pergunta, você tem lido a sua Bíblia? Né? Você sabe onde está a sua Bíblia? Essa é uma pergunta difícil, porque às vezes a gente não sabe. Você sabe onde está a sua Bíblia nesse momento? A sua Bíblia que você estuda, que você lê, que você anota? Você sabe em que parte dela você parou? Né, o que você tem lido, o que você leu essa semana? Você tem lido alguma sequência de estudo, né, algum programa de estudo para tentar ler ela inteira, nem que seja em 3 anos? Né, se você lê um capítulo por dia, você lê ela mais ou menos em 3 anos e alguma coisa. Você diz, pastor, é muita coisa, mas e se eu perguntar quem aqui já leu a Bíblia, talvez 20% levantem a mão. Entende o raciocínio? Então é melhor ler em 3 anos e alguma coisa do que não ler, né? Então, ou seja, melhor ler em 3 anos e em 3 meses do que não ler. Então, assim, 1 capítulo por dia, 2 capítulos por dia. Por que isso? Para manter, né, o tanque, não precisa estar sempre cheio, mas pelo menos 20 pila para a gente conseguir andar de casa até o endereço, do endereço até em casa, todos os dias, ou seja, botar o mínimo para que a gente consiga se locomover. A mesma pergunta serve para o livro do pequeno grupo. Quarta pergunta, você tem lido o livro do pequeno grupo? Se alguém ainda não tem, a gente tem os últimos exemplares ali atrás.
O livro do pequeno grupo se equipara à Bíblia? Claro que não. Se eu tenho que escolher qual dos dois eu leio a Bíblia. Mas dá para ler os dois, né? Troque a rede social pelo livro e você acha tempo. Então, o livro do pequeno grupo, por que ele é importante? Porque ele é apoio, né? Ele não é a base, ele é apoio. Só que eu sempre digo, se você ler o livro do pequeno grupo inteiro com carinho, ao final do ano você vai ter lido 3 livros. Porque esse livro é pequeno, nós entraremos com um pouquinho maior agora e possivelmente um terceiro no segundo semestre, ou seja, 3 livros. Né? Eu sempre digo isso, a média de leitura de um brasileiro é 1 livro por ano, e inclusive ela deve estar caindo para 0,9. Então, ou seja, 1 por ano. Mas nós aqui temos o privilégio de ler pelo menos 3 por ano. Os homens vão fechar 4, porque a gente está lendo, né, mais um do nosso curso de masculinidade. Então, ou seja, está indo devagarinho. Ou seja, devagarinho a gente vai, devagarinho a gente vai. Então, você tem lido o livro do pequeno grupo? Né, tem sido uma prioridade na sua agenda? 5ª pergunta, como você preenche, né, os seus ouvidos? O que você tem ouvido? Esses dias eu leio... Gosto de ler muita notícia, né? Então estou sempre sabendo o que está acontecendo, mas eu leio num site generalista que ele dá todo tipo de notícia, né? Economia, política internacional, e também tem bobagens, eu vou passando e tal, aí estava lá, quando que acaba o BBB? Aí minha pergunta foi, ainda está passando esse lixo, né? Que isso para mim dava lá em janeiro, nós estamos em abril, eu não sei, eles vão esticando, está virando uma novela, né? Para dar mais audiência. E óbvio, né? Eu parto do princípio que ninguém aqui assiste o BBB, mas tem algo parecido por aí, né? E tem... era mais fácil pregar sobre isso há uns 4, 5 anos atrás, antes desse advento, né, do TikTok, dos Reels e de microvídeos, né? Mas ainda assim, quanto tempo a gente gasta com essas bobagens, né? E como isso vai penetrando na nossa mente e gerando conteúdo ruim para nós. E aí que então a minha pergunta seria, você tem ouvido louvores? Né? Você tem enchido a sua cabeça com músicas que são boas, né? Que são... produtivas, que preenchem a sua mente com coisas gostosas, ou então pode botar aqui barras sermões, né? Não precisa ouvir todos os dias, né? Às vezes até cansa a cabeça ouvir todos os dias, mas puxa, 2 sermões por semana, né? Muitos de nós fazem atividades domésticas que demoram um tempo, né? Como, por exemplo, passar roupa, né? Você quer testemunhar quantas horas hoje? Mas é isso, a Renata hoje de manhã passou roupa, dá para ouvir 1 sermão e meio, pelo menos, né? A louça, cozinhar, né? A Ilva, cozinhar. Que mais, né? Qualquer atividade doméstica demanda muito tempo. Ou caminhar, né? Nós que somos atletas. Posso falar, Fausto? Posso falar? Eu vou falar então, você grave essa. Hoje de manhã eu, Wesley e o Fausto, a gente caminhou quantos quilômetros? Quantos? 12 quilômetros, pega essa. Quase 3 horas caminhando. A gente se encontrou às 7h30 e foi até às 10h30. Treinamento para os nossos legendários. No primeiro período fui com a mochila já nas costas, né? Depois me entreguei, mas eles foram com a mochila até o final. E no parque tinha gente perguntando para nós, né? Um casal perguntou, estão andando de mochila, né? Para que isso? A nossa conversa, metade do caminho foi tipo, cuida da tua vida, né? Mas tudo bem. Mas daí a gente, sabe, cada vez que eles giravam, a gente contava mais uma parte do processo. Mas, enfim, né? Imagina, a gente caminhou quase 3 horas, né? Eu gosto de ouvir livros em áudio, então agora eu estou na academia, então já ouvi quase 2 livros inteiros só nas 3 semanas que eu entrei na academia. Um livro pequeno, ele demora 4 horas, né? Um livro maiorzinho, umas 7 horas, um livro grande, 12 horas. Aí você diz, é bastante? Depende, né? 12 horas parece bastante, mas você já pensou quantas horas você já passou na frente da pia lavando louça? E quanta coisa há para ter ouvido de bom? Ao mesmo tempo, quanta coisa há para ouvir de ruim, porque em muitas casas é cultural. Por exemplo, deixar a TV ligada como uma companhia. E eu não estou dizendo que é errado, né? Mas é cultural. Um programa de notícia, ou alguma coisa às vezes pior ou melhor do que isso. Mas e se isso fosse trocado pela Bíblia em áudio, por exemplo? Bíblia em áudio é grátis, você não precisa pagar nenhum streaming para ouvir. Né? Você põe no YouTube, põe em qualquer lugar. Os próprios livros em áudio têm alguma coisa em YouTube. Na época dos 40 dias a gente tinha no YouTube. Então, ou seja, você tem oportunidades de Deus de preencher a sua mente com coisas boas. E, por último, né, nas minhas perguntas do primeiro ponto, é como tem sido os seus jejuns, né, partindo do princípio que Deus também tem te chamado como tem me chamado. Né? Como tem sido eles? Você tem feito jejuns? Quando você faz, Deus tem falado com você? Se você ainda não fez, Deus está
te chamando agora para fazer, eu espero que esteja, né? À medida que eu faço, eu tenho pedido para que Deus também fale com você. As coisas elas funcionam muito mais fáceis quando a gente anda em bando. É por isso que eu vou fazer um anúncio oficial agora, então você preste bem atenção, você que está online. E é uma pena que hoje não esteja grande parte do nosso grupo, mas eu já quero anunciar isso. Você grave aí na sua agenda, no dia 5 de maio, ouvi essa, Bárbara, não sai. No dia 5 de maio de 2025, ou seja, daqui poucos dias, mas eu queria esticar mais a data para dar mais drama, nós vamos fazer um jejum coletivo. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, já fazem 2 semanas. Eu estava esperando, né, Deus confirmar. Eu tenho convidado alguns pastores para participarem juntos. Já tem 5 pastores, meus amigos, que confirmaram. Desses 5, 4 também vão convocar as igrejas deles. Então, ou seja, Deus tem despertado um movimento de jejum, despertou no meu coração. Eu, né, chamei amigos, eles já estavam despertos. Um deles disse, eu estou em jejum agora, inclusive, a hora que eu liguei para ele. O outro disse, eu estou acordando já às 5 da manhã. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração. Elisa, né, representante da comunicação, a gente precisa de material para isso, então já grave essa informação. E a gente tentar fazer alguma coisa do tipo, né, levantar os pedidos. O que Deus também tem falado comigo é possivelmente uma live de manhã cedo, né? Nunca escondi que eu não gosto de acordar cedo, mas eu vou fazer isso por Deus e por vocês. Então, de a gente se encontrar para orar através do perfil da nossa igreja e a gente buscar cada vez mais, né? E a única coisa, não tem nada de ruim que sai disso. A única coisa que pode acontecer é a gente crescer espiritualmente, a gente encontrar Deus, porque quem procura vai achar, não é isso que a Bíblia diz? E quem bater, a porta vai ser aberta. E o que eu sei é que a gente tem muitas coisas para conversar com Deus, pedir para Deus, resolver com Deus, e se a gente procurar, a gente vai encontrar. Então, o que eu quero já com isso é te preparar. Te preparar. No domingo, dia 4, possivelmente eu vou pregar especificamente sobre o jejum, para ensinar como faz, e tirar os mitos, né, e colocar conteúdo de qualidade na sua mente, mas eu já quero pedir que você se prepare para isso. Não se preocupe que ninguém vai ser obrigado a fazer nada, então ninguém é obrigado a fazer o jejum. Ninguém é obrigado a copiar o jejum do outro, né? Ninguém vai ser obrigado a fazer jejum só na água por 21 dias. Isso, inclusive, os pastores me perguntaram, o que tu vai fazer? Eu falei, o que eu vou fazer eu ainda estou orando, né? E, na verdade, cada um vai ter que ouvir de Jesus. Então, eu sempre digo, se Jesus te chamar para tirar um café da manhã, uma manhã na semana, você diga, mas é muito pouco. Mas o muito pouco é melhor que nada, gente. Eu diversas vezes, quando falo do jejum, encontro gente que diz nunca jejuei. Inclusive pastores que diz nunca jejuei. E a questão não é se isso é certo ou errado. A questão é que o jejum, ele é a seguinte, ele pode não ser parte da vida cristã, mas quando ele é parte, ele nos traz novos elementos da vida cristã e da profundidade espiritual. Então, o meu convite para você é ore por isso a partir de agora. Hoje é 13 de abril, então daqui 20 dias mais ou menos começa, né, daqui 3 domingos. E o que eu gostaria de você? Um coração sensível para ouvir Jesus e para dar um passo a mais, porque tem que dificultar, né? Por exemplo, eu estou num jejum longo de coisas que eu gosto, né? Batata frita, farinha de trigo e açúcar. Então, assim, é um jejum contínuo. Já tem me dado resultados físicos, né? Não sei se você percebeu como eu estou galã, vou dar uma desfilada. 6 quilos a menos, né? Desde que eu comecei o jejum, óbvio, com atividade física junto. Estou meio empacado, essa semana foi difícil, perdi só 1, mas está indo devagarinho. Mas, por exemplo, né, hoje eu caminhei quase 3 horas, nunca imaginei que eu faria isso, não posso dizer com alegria, né, Fausto, senão eu estaria mentindo, eu dei uma reclamada. Mas eu fui, né, e eu voltei. Um pé doendo aqui, um minguinho, acho que eu criei uma bolha no minguinho, mas tudo bem. E é isso, Deus vai construindo coisas boas em nós através das disciplinas espirituais. Certo? Dito isso, eu quero fechar esse primeiro ponto com alguns exemplos bíblicos. Então, eu falei para a produção que eu não ia trazer textos, então ninguém precisa abrir, você só vai ouvi-los, porque eu vou citar rápido. Mas por que eu quero trazer alguns textos? Porque uma das coisas que Deus também tem falado comigo, eu ainda não obedeci, né? Então vou confessar um pecado, mas eu ouvi um pregador falando sobre a oração da madrugada e os impactos dela. E eu, no início, como bom batista, falei, será que o cara vai pregar 1 hora só sobre horário de madrugada? Eu falei, primeiro, que isso não é bíblico. Falei, segundo, que não sei o que ele vai dizer. Era um pastor de outra denominação, era um congresso, né, de outra denominação. Eu estava me aventurando em outras águas e eu
fui constrangido ao final, porque ele realmente foi muito lúcido e bíblico. E aí, depois disso, eu dei uma pesquisada em alguns textos e eu vou ler rapidamente para você, tá? Então, Abraão, né, Gênesis 19, 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Então, lá vai ele encontrar Deus de madrugada. Moisés, né, Êxodo 34, 4. Então, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor tinha ordenado. Davi, Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz ao Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Daniel, né, a famosa e conhecida história do Daniel, orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. Entrava em sua casa, ora de joelhos, 3 vezes ao dia, e orava, e dava graças diante do Senhor, como também antes costumava fazer. E o próprio Jesus, né? Marcos 1:35, de madrugada ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, né? Então, se o próprio Deus encarnado, né, levantou de madrugada para orar, quem somos nós para, não vou dizer negligenciar essa prática, porque eu gosto de ser muito equilibrado nas coisas que eu falo. Então, preste bem atenção, você pode ter uma vida espiritual saudável sem nunca ter orado de madrugada. Então, você pode. A Bíblia não obriga você a orar de madrugada. Mas o que Deus tem me inquietado e o que eu tenho me perguntado é: existe alguma coisa lá na madrugada que está fora da luz do dia? E a resposta que eu posso te dar é sacrifício. É só isso. Das muitas coisas que eu gosto de fazer, 2 são dormir e comer. Aí eu me perguntei, se eu abro mão dessas 2 por Jesus, o que tem lá na frente? Essa é a pergunta. Você entende a lógica por trás desse raciocínio? E aí isso tudo nos leva de volta ao nosso primeiro ponto. A gente vai encontrar Jesus alegremente. Nosso coração vai estar cheio de alegria e de vontade de estar com Ele e de dizer: meu Deus está aqui. E quando você encontra Ele, você sente a presença, porque Ele nos dá esse privilégio. E isso não é uma coisa de pentecostal, de neopentecostal. Isso é de quem busca, né? E eu já diversas vezes encontrei a presença dEle, com barulho e sem barulho, com choro e sem choro, durante muito tempo ou durante pouco tempo. Isso é indiferente. A questão é você com o coração aberto e buscar e encontrar, e Ele vai estar lá. Amém? Segundo lugar, versículos 41 e 42, volte para o texto base, Lucas 8. Lucas 8, 41 e 42. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com 12 anos, estava à morte, né? Aqui a gente lembra de Gênesis 22, que eu preguei há pouco tempo atrás, versículo 8, quando Deus fala para ele: leve seu filho, seu único filho, né? Ou seja, situações similares, aquele amor profundo por um filho único. E nos leva à pergunta-chave, né? E ponto-chave do ponto 2, que é: você já prostrou-se e implorou por algo a Deus? Você já prostrou-se? O que é prostrar, né? Esse ajoelhar ou até deitar, né? Eu conheci por um tempo um pessoal em Curitiba que me influenciou muito, e tinha gente que gostava de orar deitado, e eu participei de muita vigília. Como, né, eu cresci numa igreja batista tradicional, achava aquilo tão estranho. Ao mesmo tempo, é a expressão, é a forma deles. Ele está ali, ele está buscando. Então, se prostrou, né, e disse: Jesus, eu estou aqui implorando por algo. E aí isso me leva à seguinte situação. Ontem nós estivemos numa cerimônia chamada cerimônia de entrega do jaleco da Lília Mária, onde ela ganha, né, já o jaleco dela, branquinho, com o nome bonitinho. E foi bem emocionante, né? Sei que a Renata, que é da área da saúde, adorou. Foi ela que colocou o jaleco. A gente foi lá representando os pais dela, né? E o pastor Lindomar, alguns conheceram ele, né? Ele esteve aqui no início do ano, quando ele trouxe ela e a entregou nas nossas mãos. Então a gente conversou ontem, né, alguns minutos no telefone. Ele mandou um abraço para toda a igreja. Então fica aqui o abraço do pastor Lindomar. E ele... Perguntei aí, pastor, né? E as saudades? Ai, tadinho. Pastor, às vezes eu me pego pelos cantos chorando de saudade. Imagina, né? Uma filha de 20, acho que 23 anos já. E não tem como julgar, né? Eu disse para ele: esse senhor que tem 3, né? Ele tem 3 mulheres, né? 3 meninas. Sente saudade de uma? Eu falei: imagina eu que tenho uma. Aí desliguei e conversei com a Renata, uma conversa dramática, né? Quem tem filhos já deve ter feito essa conversa de
Rê, tu já percebeu que possivelmente, né, não que vai acontecer, mas possivelmente daqui 13 anos a Cecília já pode sair da nossa casa. Ou seja, quando ela tiver 17 para 18, e se ela porventura passa em uma faculdade longe, ou se ela casa cedo, ou se ela resolve ir morar longe, não teria por que a gente impedir, a gente já não vai ter ela pertinho de nós, né? E a gente estava falando sobre isso, eu fiquei pensando nesse amor e nessa dor, me leva de volta ao texto. É muito mais fácil, né, você entender e ser empático com as histórias da Bíblia quando você se identifica com elas. E aí eu pensei, caramba, imagina a dor de um pai de filho único perdendo esse filho. E aí isso nos leva de volta a Jairo e o desespero dele, né, sabendo que a filha dele já estava morta, que aqui o texto diz estava à morte, mas já estava morta, né, é uma questão de linguagem. Outras versões vai dizer já estava morta. E o desespero, né? E aí esse desespero foi, então, volte para o texto, né? Esse desespero foi o que fez ele prostrar-se e implorar. Prostrar-se e implorar. Então, dessa dor e desse desespero, né, que saiu essa postura dele. E é uma pergunta bem simples, né, para nós. Esse segundo ponto, para mim, ele é simples, mas ele é profundo, né? Rápido e profundo. Você já se prostrou diante de Deus? E aí, mesmo que essa pergunta ela pareça genérica ou abrangente, tem gente que talvez nunca, na hora de fazer uma oração, teve essa postura, sabe? De reconhecer quem Deus é, de conversar com Deus de forma bíblica e dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é dono de tudo, eu sei que o Senhor fez tudo isso daqui, os céus e a terra, eu sei que foi o Senhor que me deu vida. Se eu estou vivo hoje foi porque o Senhor me deu esse privilégio. Isso é uma forma de prostrar, reconhecendo a grandeza de Deus, a grandeza dele, orando às vezes de joelho, implorando por algo. Até eu anotei essa frase, você já amou alguém a ponto de precisar implorar por essa pessoa? Né? E para a gente implorar parece algo tão ruim, e talvez seria ruim num contexto humano, quando você precisa implorar para alguém alguma coisa. Isso, claro que é ruim. Mas agora para Deus é diferente. Aqui o que ele está trazendo é uma ideia de, eu vou dizer assim, um desespero saudável, né? Um desespero bom, do tipo, Deus, me ajuda, porque eu preciso muito do Senhor. Né? Então, você já amou alguém a ponto de precisar se prostrar e implorar? Você estaria disposto a fazer isso por alguém? Então, eu encerro esse nosso segundo mini ponto, deixando você pensar nisso, né? Eu já me importei com alguém a ponto de fazer isso, de me ajoelhar, de levantar de madrugada, de orar de noite e dizer, Deus, né, socorre essa pessoa ou vai em direção a ela. Os próximos 2 pontos eu quero ler eles com você, mas eu vou ler ele a partir da perspectiva de Marcos, capítulo 5, porque ele é a mesma história, tá? Não se preocupe, é a mesma história. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinóticos, né? Eles são muito parecidos um com o outro. Eles trazem algumas histórias repetidas e aqui na história da perspectiva de Marcos ele traz alguns detalhes a mais. Então abre Marcos capítulo 5, versículo 25. Ô Diego, pode desligar, por favor? Marcos 5, 25. Então a gente vai para o nosso terceiro ponto. Ele vai dizer assim, estava ali certa mulher, havia 12 anos, isso a gente já leu, né? E no 26 ele vai dizer, padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, né? Então eu troquei para Marcos porque aqui ele traz esse agravante que a gente não tem no texto de Lucas, né? Então você precisa entender que os textos eles foram escritos da ótica de quem viu a história, presenciou e gravou, né? Então essa pessoa em algum momento voltou para casa, pegou lá o papel e escreveu, né, aquilo que ele viu, ou seja, um relato daquilo que ele viu. Então cada um vai escrever de uma perspectiva com aquilo que ele lembra, né? Os 3 são inspirados, ou seja, os 3 são a mesma história, é Deus falando, mas cada um com detalhes e riquezas diferentes. Então aqui é importante adicionar esses aspectos porque eles vão ilustrar melhor a história. Então ele vai dizer que 12 anos sofrendo, padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastou tudo que tinha e ainda piorou. Então você pense, né? 12 anos de dores, padecendo, né, sobre muitos e muitos médicos. Então não sei quem aqui já teve algum incômodo nesse sentido de ter que ir em 2, 3, 4, 5 médicos para achar um diagnóstico, como isso é cansativo. Né? Então, por exemplo, agora para ir no Legendários eu fiz 5 exames diferentes que o cardiologista pediu. Não estou doente, né? Fiz apenas de forma preventiva e o Legendários pede esse exame para que você participe.
já foi um cansaço, né? Essa semana, por exemplo, eu botei aquele mapa, não sei quem já usou isso, né? Que é um medidor de pressão arterial, 24 horas com aquele troço em volta e tinha que ficar com aquilo para dormir. A cada 15 minutos ele fazia a pressão, né, do braço. E pensei assim, como eu sou dramático, né? Eu me chatei que foi 24 horas, agora imagina quem tem que usar isso diversas vezes. Ou a minha mãe, né? Ela foi, como que chama? Bolsa de colostomia, né? Ela precisou usar aquilo por quase 1 ano por ter feito uma cirurgia no intestino. E diversos casos. Então imagine 12 anos sofrendo esse incômodo, gastando tudo, indo de médico em médico, não tendo mais dinheiro e ainda piorando. Para mim esse é o agravante do texto, torna o texto mais triste e desafiador, piorando. Então meu terceiro ponto, ele também é muito mais reflexivo do que o ensino, é o seguinte: cansar faz parte da nossa jornada. Isso é importante para mim de você aprender, porque ele contrapõe, de certa forma, uma esperança que nós temos de que coisas ruins não vão acontecer. Então a gente tem falado, né, há 4 semanas sobre alívio. E parte do alívio que a gente encontra em Deus, para mim, está no reconhecimento de que as coisas vão acontecer. Preste bem atenção nisso, porque se você reconhece que elas vão acontecer, você consegue se preparar para lidar com elas. Então, volta e meia, a gente conversa com famílias da igreja, principalmente quando a gente está próximo de situações de falecimento, e a gente precisa preparar os membros para isso. Isso é muito cansativo. E eu já passei por situações, inclusive, desagradáveis, né? Na antiga igreja, eu trabalhei, a nossa igreja, na época, ela tinha um plantão pastoral, então a cada dia da semana um pastor precisava ficar lá manhã e tarde e lidar com aquilo que acontecia, né? Sepultamentos, etc. Uma igreja grande, então tinha muito fluxo desse tipo de coisa, visita em hospital. E eu lidei com pessoas que não gostavam de ouvir isso, ou de se preparar para isso, ou ficavam ofendidas e etc. A mesma forma que eu lidei com pessoas que me agradeceram, dizendo: pastor, obrigado por preparar a gente. Realmente a gente estava assim, muito crendo que Deus ia curar, mas quando Deus não curou, isso dá uma grande frustração. E aí eu dizia: pois é uma posição difícil de estar, né? Mas o que eu penso que a gente consegue fazer aqui? Que a gente consegue se preparar, entendendo que coisas ruins vão acontecer. Porém, você diz: Caio, mas onde que está o alívio nessa história? O alívio está em saber que Deus faz parte do processo. Eu já disse isso e repito ao longo das 3 mensagens anteriores. A diferença para mim, gente, na vida de um crente, é que eu não acredito, né, na teologia triunfalista, né, de que não vai acontecer nada com a gente. Mas o fato para mim é o seguinte, que na vida de um crente ele vai passar pelas situações, mas ele não vai se entregar para as situações. Ele não vai esmorecer, digamos assim, ele não vai se deleitar no sofrimento. Ele vai, pelo contrário, se deleitar em Deus e no fato de que tem um Deus que se importa, que cuida, que se interessa, que quer saber como está, que está ouvindo a oração, que vai fazer parte daquele processo. Porque, sinceramente, o difícil é passar por essas coisas que são naturais, sem ter alguém pegando na sua mão e ajudando a fazer parte do processo. Então, nesse ponto eu gostaria de abordar a sensação de cansaço ou por vezes de angústia que nos confronta, nos incomoda, e pense também na situação. Vamos de novo, a gente pensou antes na filha, agora pense na filha do Jairo, né? Agora pense na mulher. 12 anos sofrendo, como diz o texto, gastando tudo, sofrendo, piorando. E aqui da mesma forma eu quero que você pense de forma empática, né? Tenha empatia por ela e pense nela como a gente fez em relação à história anterior da menina que tinha falecido. E agora eu quero que você pense no cansaço dessa mulher. Pense na estafa que ela sentia. Pensa: ai, Jesus, lá vou eu de novo, sabe? Pensa nela caminhando. E hoje, né, a gente já se cansa com filas em médico. Na época as coisas eram muito mais complexas, né? Você precisava caminhar até os lugares. E quando muito alguém tinha um jumento ou cavalos, menos ainda naquela região. Então você pense todo o cansaço, todo o processo e tudo que essa mulher vivia. Com isso, eu quero que a gente pegue dois raciocínios gerais desse terceiro ponto. Primeiro deles, ter empatia pelas pessoas que sofrem. Quando eu olho esse texto, eu peço que Deus nos ajude a pensar nisso. Certo, eu quero fazer não é nem uma pausa, né, mas uma abrangência aqui de informações, uma explicação. Não sei se você percebeu hoje, né, mas a gente tem um pouco menos de gente do que o normal na igreja. E se você sabe o que está acontecendo na igreja, você sabe que praticamente todos que faltaram estão passando por alguma situação. E isso tem me chateado, me deixado triste, né, pela aquela sensação de impotência, de não poder
abraçar todos, né, como ovelhas e carregar no colo, como um pastor faria, quando tem uma ovelha com a pata quebrada, né, e a gente dá um jeito de carregar todas ao mesmo tempo se precisa, mas não consigo, né, Deus não me deu esse poder, essa capacidade. E nós temos pessoas em situações de doenças, algumas graves, outras mais leves. Nós temos vários familiares, né, de pessoas da nossa igreja doentes, o que faz com que alguns estejam acompanhando, né. Ao final eu quero orar por todos esses casos, vou citar todos esses casos, agora estou falando de forma genérica, mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi, se nós, né, que somos aqueles que estão de pé, digamos assim, que Deus nos trouxe até aqui hoje, eu falei, Deus, mas então qual é o nosso papel, né? E o que Deus colocou no meu coração foi, vocês que estão de pé, orem pelos que estão prostrados de alguma forma. Então, o que eu penso? Que independente se somos poucos ou muitos, se a igreja está cheia ou está vazia, se Deus nos trouxe até aqui, nós temos ainda um pouco de força, né? E Deus tem cuidado de nós, mesmo que em alguns de nós há também casos desafiadores representados. Eu penso que nós deveríamos, ao final, nos prostrar. Então, eu quero propor isso, já quero que você se prepare para isso. Hoje nós vamos tomar a ceia juntos. E depois de cearmos, eu queria que a gente pudesse ajoelhar, dentro da saúde de cada um, aquele que conseguir, puder fazer isso, ou se prostre da forma que você conseguir, e a gente possa orar. Ao final a gente vai fazer isso, e vai orar por todos esses nomes, por todas essas histórias, e vai colocar nas mãos de Jesus, dizendo, Jesus, nós estamos sendo empáticos com aqueles que estão sofrendo, mesmo que essa dor não esteja dentro da nossa casa, né? Por exemplo, hoje nas nossas 3 horas de caminhada, muitos assuntos, um deles foi a enchente, naturalmente, e a gente estava lembrando disso, né? Que nós 3 tivemos o privilégio de não termos água na nossa casa, mas isso não nos impede de termos sido empáticos como igreja, como pessoas, aqueles que receberam, né, a água nas suas casas e perderam tudo. Então, eu quero evocar em você esse mesmo sentimento de hoje não estou doente, mas pode ser que um dia eu esteja. E eu não tenho ninguém da minha família doente, mas pode ser que um dia eu tenha, e que a gente possa então se unir em oração uns pelos outros. E em segundo subponto, né, dentro do ponto 13, é ter empatia muitas vezes por si mesmo, né, porque vai haver momentos em que nós vamos ter a nossa cota de dores e a gente vai precisar também lidar com tudo isso, vai precisar parar um pouquinho, vai precisar frear, né, vai precisar pedir ajuda, vai precisar dizer, olha, eu estou doente, eu preciso de ajuda, ou estou cansado. Ano passado, né, eu vivi esse cenário muito mais emocionalmente do que fisicamente, quando sofri a questão do burnout. Foram poucos meses, mas foram intensos e não gostei de ter experimentado aquilo. E acho que o que me ajudou é que eu consigo pedir ajuda rápido, e foi muito rápido a minha reação de parar imediatamente, me afastar daquilo que me gerava, né, a situação da estafa, e de avançar em direção àquilo que geraria a cura, né? Ou seja, foi um processo bem feito para curar rápido. E uma das coisas que talvez eu aprendi é isso: preciso de ajuda, peço ajuda, né? E não esconder isso das pessoas. E o que eu peço para você é isso também: aprenda a pedir quando você precisa, para que a gente possa ajudar uns aos outros. Essa semana eu refleti bastante no texto de 1 Coríntios 12, né? Ele fala um corpo, muitas partes, né? E ele vai dizer assim, que se uma parte do corpo sofre, todas sofrem, né? Então eu penso que esse clima, né, que não está bom hoje, eu não acho que ele tenha como melhorar enquanto a gente sabe que tem irmãos sofrendo. No máximo que a gente pode fazer é sair daqui em paz, dizendo que a gente entregou essas pessoas na mão de Jesus. E a gente disse, Jesus, o que a gente podia fazer, a gente fez. A gente se prostrou e implorou, assim como esse homem fez, o Jairo, e disse, Jesus, está aqui todos os nossos irmãos e todos os nossos casos. Amém? Vamos para o quarto e o último e penúltimo ponto. E o você ia dizer que eu estou indo para o finalzinho. Vai lá para o 27, agora em Marcos, tá? O nosso texto paralelo, que é a mesma história, Marcos capítulo 5. A gente tem cantina hoje, pastel de queijo e presunto, pastel de guisadinho. Então, prepare aí o estômago. Vamos lá agora, Marcos 5, tá? A gente está no texto paralelo, como eu disse, né? Mas na mesma história. A gente vai ler do 27 ao 33. Marcos 5, 27 a 33. O texto vai dizer então, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto,
porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa frase é boa, né? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, tremendo de medo, né? Então imagina a situação que intensa, contou-lhe toda a verdade. E eu gosto, né, muito dessa frase, né, e dessa expressão: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Né, tem uma música muito especial que eu gosto bastante. Ela é, eu não sei se ela é do Diante do Trono ou só da Mariana Valadão. Cadê minha equipe de produção? Perdi o Diego, vai Elis. Elis, acha, por favor, acho que é se eu apenas te tocar o nome, acho que é a Mariana Valadão que canta, e posta no grupo da igreja, por favor. E ela basicamente canta, né, o refrão é essa frase, né, se eu apenas te tocar, serei curada, né? E minha pergunta é: de onde ela tirou essa ideia, né? Se isso foi o boca a boca que foi se espalhando, né, pela região com os milagres que Jesus fazia, e por que ela acreditou e os outros não, né? O que fez ela se mover até lá? O que fez? Foi o desespero? Foi um achismo, né? Eu só sei que ela foi com uma clareza, né, e uma decisão de: se eu tocar, eu vou ter resolvido essa situação que está me cansando faz 12 anos. E aí o texto vai dizer então que ela toca só na borda, né, da roupa, não é nem assim um abraço apertado dizendo: me cura, por favor. Eu até anotei isso, né, em algum lugar aqui. Foi mais para frente, depois eu falo disso. Mas, ou seja, foi só um toque rápido, mas com muita fé. E Jesus curou ela. Então, o quarto e penúltimo ponto: tenha certeza de que se você o tocar, entre aspas, né, ele curará o seu corpo ou o seu coração. Essa parte para mim ela é importante porque é claro que nós queremos a cura do corpo quando a gente toca em Deus. Quando a gente ora e pede a cura, diz: Deus, cura o corpo. É Ele que a gente quer a cura. Mas quando Deus não cura o corpo, pelo menos que Ele cure o coração. Para que a gente lide com aquilo, como eu disse, de forma sábia, madura e tranquila. Como disse, você precisa, quando você me ouve falar disso, você tem que pensar em Paulo. Ele disse isso, né? Ele tinha um espinho na carne. E ele era o que a gente chama de grande apóstolo, né? Ou seja, alguém que vivia o dom de cura, alguém que, né, era usado para curar outras pessoas, alguém que foi muito usado por Jesus, mesmo não tendo convivido com ele, tendo se tornado apóstolo, né, após, ainda assim ele era alguém que tinha todo aquele poder e aquela grandeza, né, e que nos trouxe 1/3 do Novo Testamento. E ele disse assim: eu clamei para Jesus para que ele tirasse de mim, né? 2 Coríntios capítulo 12, se não me engano, lá no final do capítulo. Eu clamei para que ele tirasse de mim, e ele não tirou. Ele diz: a minha graça te basta, ou é tudo que você precisa, só a minha graça. Então o que eu estou dizendo com esse ponto é: Deus, a gente sempre vai começar pela cura, a gente não precisa começar pela graça, a gente começa pela cura. Deus, cura as pessoas que eu amo, cura fulano, cura ciclano. Mas não o fazendo, pelo menos a tua graça, para me bastar e me deixar tranquilo e me dar paz, em nome de Jesus. Então eu quero de novo repetir conceitos que eu tenho dito ao longo das séries, né? Todos nós vamos passar por dores, ela vai chegar à nossa porta. Dores, a morte, a falta de dinheiro para coisas que nós queremos ou para coisas que nós precisamos, coisas essenciais, a doença, o afastamento de pessoas que um dia nós amamos, a distância dessas pessoas, às vezes a traição dessas pessoas ou dessas pessoas em relação a nós. Tudo isso vai chegar uma hora ou outra. Se você acha que não, é porque você não está vivendo a vida ou você não está enxergando o que está acontecendo ao seu redor. Alguns de nós têm vidas mais intensas, outros não tanto, mas isso acontece ao nosso redor com certeza. E isso vai agitando a nossa vida. E é nessa hora que entra a frase tão poderosa dela: se eu somente tocar nele, eu serei curado. Então não precisa de muito, não precisa de uma reunião. Eu falei, né, que eu ia explicar isso melhor. Não precisa que Jesus olhe para ela, não precisa que ele toque, não precisa que ele abrace, não precisa que ele diga onde que está doendo, né? Precisava simplesmente um cantinho da capa dele, né, um cantinho. E aí aqui entra a seguinte expressão: a fé
é o elemento que gerou a esperança nesse caso. A fé dela, né, de se eu tocar só num cantinho, ou seja, entendeu o raciocínio? Ela não pensou assim, eu preciso que ele me olhe, que ele pare tudo, que ele impõe a mão. Lembra, né, que isso tudo são conceitos neotestamentários para frente, essa coisa da imposição de mão, de toca ali onde está curado, tudo isso. Paulo, né, tem alguns elementos em Atos, alguns momentos em Atos que ele fala sobre isso. Hoje em dia a igreja usa muito essa ideia da oração, da cura, etc. Mas a minha pergunta é, precisa tocar a mão especificamente no lugar? Não, que a gente precisa do poder de Deus, atuando da forma que Ele quiser. E muitas vezes honrando a nossa fé, que é um campo, óbvio, nublado, eu não quero navegar muito aqui, mas a fé dela disse assim, não, se eu só tocar num cantinho, Ele vai me ouvir, Ele vai me curar. E o que Ele fez foi, vou curar sim. E Ele disse assim, só um pouquinho. O que eu gosto desse texto é o seguinte, os dois que a gente leu, Lucas e Marcos, assim, os apóstolos, né, e Pedro diz, todo mundo está te espremendo. Agora você pensa em Jesus, todo mundo está me espremendo, eu sei disso, mas ninguém está tocando em mim com fé. Todo mundo só está me rodeando. Entende o raciocínio? Isso pode acontecer o mesmo aqui conosco na igreja. Todos nós estamos em volta dele e dos conceitos que a gente aprende sobre ele da mesma Bíblia. A pergunta é, quem de nós consegue tocar com fé e desfrutar disso? Quem de nós consegue tocar com fé e levar aquilo que a gente precisa até ele? Quem de nós consegue tocar com fé e alcançar essa graça e esse milagre dele? Quem de nós então vai fazer essa jornada até ele? E de novo, todo mundo está espremendo. Todo mundo está espremendo. E olha que triste ele pensando assim, todo mundo está me espremendo e eu não estou sentindo poder saindo. Porque todo mundo estava espremendo muito mais para ver o que estava acontecendo. Sabe, aquele aglomerado de curioso sempre que acontece qualquer coisa. Mas talvez ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ou quem era ele. Mas ela não, ela disse assim, eu vou tocar. E se eu tocar, eu sei que isso aqui vai acabar, porque eu estou cansada. São 12 anos, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais vida, eu estou piorando e eu preciso disso. E ela tocou e a fé então veio como um elemento de esperança na vida dela e transformou completamente. Então eu tenho certeza que se nós, eu e você, tocarmos, nós também seremos tocados de volta. Isso é bíblico e eu acredito nisso. Amém? Versículo 29, né? Como que a gente fica ao fim disso tudo? Ele vai dizer assim, ó, livre do sofrimento. Vamos voltar ali? Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu né, que seu corpo, que estava livre do sofrimento. Livre do sofrimento. Essa é a nossa busca, Deus, livre do sofrimento. E por último, e esse ponto aqui ele é mais exótico, digamos assim, volte agora para o texto de Lucas, tá? Lucas 8, a gente vai voltar para o Jairo para fechar o texto. Lucas 8, 49. Lucas 8, 49. Lucas 8, 49. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo. Então, esse aqui é imediatamente após o término dessa história que a gente leu. E disse, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ou seja, acabou. Podemos encerrar o texto por aqui, a história por aqui. Ela morreu, não há mais esperança e a gente pode ir embora. Só que Jesus, ouvindo, né, o que as pessoas estavam dizendo, então aqui ninguém fez nada errado, está tudo transcorrendo normalmente, ele disse assim, não precisa ter medo, está tudo tranquilo. Ele disse assim, apenas creia e ela será curada. E é importante você entender isso porque eu gosto de falar das diferenças denominacionais porque elas moldam o nosso comportamento diante de Deus, né? Muitas vezes nós, batistas, a gente gosta de deixar só para Deus a responsabilidade da cura. E parece que a gente não está lendo o texto bíblico. O que o texto está dizendo? Apenas creia. Ele não está dizendo assim, fica tranquilo que eu vou resolver tudo sozinho. Ele está dizendo assim, você, meu amigo, só acredita que quem vai fazer o milagre sou eu. O que a gente não pode errar teologicamente? Em achar que nós faremos o milagre, porque a gente não faz. Nós não geramos o milagre, a gente simplesmente crê. A pergunta é, Deus pode fazer o milagre se a gente não crê? Essa pergunta inversa, ela sempre vai ser, claro que pode, gente. Ele pode fazer, inclusive, para gerar crença a partir disso. Ele pode fazer um milagre no incrédulo para que ele passe a crer a partir disso. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas, neste caso, ele está dizendo assim, Jairo, seu papel é crer. Né? Vamos junto aqui e deixa que o meu papel não é nem curar, né? Na verdade é ressuscitar, se ela já estava morta.
Versículo 51, então eles chegaram na casa, né, levou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe junto, o povo do lado de fora, né, chorando, dizendo, morreu, não tem mais o que fazer. Isso é natural numa situação como essa. Jesus dizendo, então não chora, não chora, ela não está morta, ela só está dormindo. E é interessante pensar, eu quando era criança dizia, por que Jesus mentiu aqui, né? E talvez você tenha essa crise também, tentando entender o que está acontecendo. E para mim, sabe o que é a minha leitura? Eu não li nenhum teólogo para dizer isso aqui, o teólogo Caio. Ele não vê da mesma forma que a gente vê. E muito menos com a crise que a gente enxerga. Para ele ressuscitar alguém era algo simples, não era? Então ele disse, fica tranquilo. Da mesma forma com Lázaro, né? Lembra da história? Já faz 4 dias que ele está morto, né? O corpo já estava começando a se perder no meio do caminho. Não, calma. Está tudo bem. Pode deixar que eu resolvo. Sabe aquilo que às vezes eu digo nos sermões? A gente aqui se agita. Jesus continua tranquilo. Ele é Deus encarnado, não tem nada que assuste ele. A gente é que se agita. Ele diz, não precisem chorar. Ela só está dormindo. Todos começaram a rir. Olha que situação desconfortável, né? Pois sabiam que ela não está dormindo, ela morreu. Porém, ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Olha que simplicidade. O que tem por trás disso? Poder de Deus. O poder de Deus é o elemento aqui. E não a frase em si, obviamente. Menina, levanta. Deus está aqui. Deus encarnado está aqui. E o espírito dela voltou. Olha que frase intensa, né? Voltou. Ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados. Ele falou, não contem para ninguém o que aconteceu. E aí o quinto e último ponto é, só com o poder de Jesus há algo depois do fim. Né? Olha que frase interessante. Só com o poder de Jesus há algo depois do fim. Isso veio no meu coração muito forte quando eu li o texto. Porque, como eu disse, era como se o texto ele precisasse acabar no 49. Do tipo, Jairo, filho morreu, acabou, Jesus, obrigado, pode ir embora. Mas o que Jesus está dizendo assim, não, quem disse que acabou? Só acaba quando eu digo que acabou. Eu não disse que acabou ainda. Então, peraí. Só vai acabar depois que eu disser. E nesse caso, porque claro, gente, as pessoas têm que morrer, óbvio. As pessoas morrem, a gente sabe disso. Mas o que ele está dizendo, nesse caso, não quero. Nesse caso, eu tenho algo para construir. E eu vou lá e eu vou curar. Assim como a história, acho que do cego de nascença, às vezes é tanta história que minha cabeça enrola. Que eles perguntam, é por causa do pecado dos pais? Ele diz, não. Esse pecado aqui, essa cura que eu estou fazendo é para revelar o poder de Deus. É para mostrar que existe um Deus agindo. Então, nesse caso, voltando para o nosso texto, com o poder de Jesus tem algo depois do fim. E aí, é uma aplicação muito prática, muito simples que eu queria trazer, que é a seguinte. Quantas e quantas histórias, né, nós já vimos, já vivenciamos, já tivemos ao nosso lado, de pessoas desenganadas pelo médico. Acho que quase todo mundo conhece alguém que tem uma história assim, não conhece? Que a pessoa estava lá na UTI, disseram que não ia sair, etc. E às vezes ela está sentada aqui do nosso lado, ou é um parente, ou é um amigo. Então nós conhecemos histórias assim. Nós conhecemos histórias de crianças que nasceram frutos de diversos milagres ou de sequências de milagres. E o que eu posso dizer para você é muito simples. Eu, ao longo dos anos, até me tornei um pouco... Acho que a expressão correta seria fatalista, né? Do tipo, tá indo, sabe? Então, se Deus quer levar, que leve. Só que com o passar do tempo, eu tenho visto Deus revertendo situações e dizendo, não, calma aí, para que dar pressa? Deus revertendo situações e dizendo, não, eu posso mostrar minha glória de outra forma e uma delas é curando. E eu queria que esse conceito ficasse na nossa cabeça. Nós temos agora uma lista, né? A gente vai orar por essa lista. Nós temos pessoas passando por isso e nós precisamos, deixa eu só jogar isso aqui para o WhatsApp, minha bateria vai acabar. Nós precisamos orar por essa lista que a gente vai orar agora com esse raciocínio, tá? Então esse nosso sermão, de alguma forma, ele foi um crescente e ele é um caminho para que a gente consiga dizer, Deus, a gente está chegando no fim, ou já passou do fim, daqui para frente é só o Senhor para resolver. Amém? Eu quero pedir Tiana e Tia Ednei me ajudar aqui com a ceia. A gente tem 4... Tu tem mais uma dupla na manga ou não precisa hoje? Tá bom, gente. Eu quero pedir então que você receba os elementos. Esse momento para nós ele é um momento
importante, né? Nós acreditamos na ceia como um momento de, pode distribuir, de inclusão e não de exclusão. Então eu sempre deixo claro que a ceia é para todo aquele que entende o que Jesus fez na cruz, independente se é membro ou não. E às vezes a gente tem aquela coisa também da ceia de eu estou em pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não vou tomar. Eu preciso que você entenda o que eu acredito. A ceia ela é o inverso. Já que pequei, vou tomar. Entende isso? Você consegue entender isso? Já que pequei e estou precisando que o sangue do Cordeiro me lave, eu vou tomar. Esse é o raciocínio e para mim esse é o caminho bíblico, certo? E é assim que nós acreditamos nessa igreja. Então essa coisa de, pastor, eu já ouvi alguém me dizendo aqui, estou em pecado, eu estou com isso, estou com aquilo, eu não queria, e eu quero que você entenda que não é assim que funciona. O que eu quero de você agora? Quero que a gente tome os elementos da ceia primeiro, né? Faça isso de forma bem objetiva, e depois a gente vai se ajoelhar, vai orar. Eu vou orar pela ceia e quero que você ore por você, pela sua vida, pelo seu coração. A gente vai fazer uma breve oração e depois a gente passa para o próximo momento onde a gente vai orar pelos nossos irmãos. Vou esperar terminar a entrega. Todo mundo recebeu aqui no auditório? Amém. Vamos lá, o texto diz assim: enquanto comiam, Mateus 26, não precisa abrir, né? Só para guiar a gente. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Como eu queria que essa frase tocasse o seu coração e que você entendesse isso. O sangue dele foi derramado para o perdão dos pecados, não para afastar a gente da cruz. Então, para mim, esse momento ele é um momento de retorno, sempre um momento de retorno, nunca de afastamento. Ele é um momento de você pegar os elementos e comer de forma puramente simbólica, é isso que nós acreditamos, né? Você está comendo um pãozinho industrializado, mas de forma simbólica, entendendo que esse corpo, né, que é simbolizado pelo pão, ele foi entregue numa cruz por nós, e dessa cruz foi vertendo esse sangue que permite que a gente sente no auditório de uma igreja hoje com o coração leve e possa dizer: Jesus, obrigado. Ou se o coração está pesado, é só entregar. É só entregar. Isso só depende de você. Você que está aqui, você que está em casa. É só entregar. E deixar Jesus trazer a leveza que só Ele consegue. Ana, me alcança, por favor. Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Você vai fazendo tudo ao mesmo tempo. De olho fechado você vai comendo, bebendo, e a gente vai orar para desfrutar desse momento. Pode comer, pode beber e a gente vai orar. Jesus, obrigado por esse momento especial na vida da tua igreja, que é relembrar o teu sacrifício. Obrigado porque o que o Senhor fez na cruz a gente reconhece e agradece. E a gente hoje tem vida porque o Senhor deu a tua vida lá, Deus. E o que nós temos tentado viver como igreja é entender que esse momento é um momento de redenção, de retorno, de caminhar contigo, de te amar e ser amado, e de perdão. E obrigado, Deus, porque tua cruz ela faz tudo isso e muito mais. Obrigado porque 2000 anos depois ou mais, a gente pode estar aqui reunido no auditório de uma igreja e fomos abençoados, Deus, com a salvação, e te agradecemos por isso em nome de Jesus. E o que a gente pede é: nos ajuda a desfrutar dela da melhor forma possível, mas também entregá-la a outras pessoas da forma mais clara possível, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Agora eu quero convidar você para a gente encerrar esse nosso último momento.
fazendo isso que Deus colocou no meu coração. Preste bem atenção. Tem um amigo meu que é pastor e ele tem um sermão que ele prega naquele texto onde... Eu não vou lembrar todos os detalhes do texto, mas é o texto em que o povo de Israel está guerreando e Moisés estava segurando o cajado. Não sei quem lembra desse texto. E ele diz que enquanto os braços dele ficavam em pé, o povo ganhava, né? Estava ganhando. Quando cansava, eles perdiam. Até que ministrou o coração deles. Falou, não, então vai lá, segura o braço dele. E aí Arão, e mais uma pessoa que eu nunca gravo o nome, sobe junto. Se alguém lembra, diz aí. Ele sobe junto. E ele diz, então tá bom, a gente vai segurar os teus braços se está cansado, está cansativo para você. O que Deus ministrou no meu coração é isso. Que a gente agora vai segurar os braços dos que estão cansados. Eu só gostaria que você acreditasse no mesmo que Deus está colocando no meu coração. Nós temos muita gente precisando, aqui e fora daqui. Agora você precisa acreditar que a oração, ela transcorre toda essa cidade, essa região. Amém? E ela é levada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre toda a terra. E a Bíblia diz, né, Salmo 139, se eu vou até o extremo do ocidente, tu estás, se eu põe minha cama lá no mais longe do oriente, tu também estarás. Jesus, ele pode tocar corações agora através da nossa oração. Não é você que toca, você não tem esse poder. Você tem poder de se prostrar e implorar. E dizer, Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu vou orar por uma lista de pessoas que eu tenho aqui e eu vou pedir que você ore junto comigo. Se você lembrar de outras pessoas, você ore. Né? Não faz diferença a oração sair daqui da frente ou sair daí do seu coração. Eu só vou orar pelos que eu lembrei que Deus pôs no meu coração. Mas com certeza tem mais gente precisando. Ore por você, ore por essas pessoas. E a gente vai encerrar esse momento agora fazendo isso. Se você pode se ajoelhar, faça. Se você não consegue, não se constranja, fica sentadinho, tá bom? Eu mesmo só consigo pela metade. Jesus querido, nós queremos, como igreja, reconhecer a tua grandeza, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua glória. E nós queremos fazer como o nosso irmão Jairo, nós queremos nos prostrar, Deus, diante do Senhor, com o corpo e com o coração, Deus. E a gente quer dizer que a gente reconhece a tua grandeza, a gente reconhece quem o Senhor é e a gente reconhece, acima de tudo, o teu poder. Não há Deus tão grande como o Senhor, não há Deus milagroso como o Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode gerar cura e que o Senhor ainda pode fazer isso à distância, Deus. Então a gente quer orar por tantas pessoas no nosso meio que hoje estão sofrendo, Pai. Quero começar orando pelo nosso irmão Wagner, a quem a gente tanto ama. Nesse momento se encontra hospitalizado, Deus, com uma doença no estômago. E a gente pede por ele, pede pela Sandra, a gente pede pelo Miguel, por toda a família, Deus. Pede por tudo que eles têm vivido, todo o cansaço, toda a dor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa trazer cura para o Wagner. Nós acreditamos e pedimos isso com fé. Que o Senhor possa trazer descanso ao coração da Sandra, Deus, e renovo. Que o Senhor também possa trazer descanso ao coração do Miguel, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela vida da Manu, Deus, e do Rafa, que também estão passando uma situação de doença com o pai da Manu. Que o Senhor possa ir à frente, Deus, e cuidar da vida dele, daquilo que ele tem passado. Que o Senhor possa cuidar do coração da mãe da Manu, Deus, por tudo que ela tem passado. Que o Senhor possa cuidar do coração da Manu, Pai. Que o Senhor possa levar paz, tranquilidade e cura àquela casa, em nome de Jesus. A gente quer orar também pelo Vagnão, Pai, que nesse momento se encontra também internado. Ele já disse para nós, né, a razão, deixou que eu dissesse. Então ele está internado hoje na recuperação da dependência química. E a gente pede que o Senhor cure o coração dele, em nome de Jesus. Que o Senhor cure, Deus, o cérebro dele. Que o Senhor tire dele a vontade, Deus, de usar e de voltar às drogas, e que ele possa voltar a ser uma bênção aqui no nosso meio. O Senhor sabe o quanto cada um de nós ama ele, quer ver ele aqui junto conosco. Também temos aqui os pais dele que também têm clamado pela cura, e a gente pede que o Senhor também cuide do coração deles, em nome de Jesus. Aproveito e peço, Deus, pela Elizabeth, irmã do seu Vitor, que tem passado por uma doença grave, correndo risco de vida. Deus, o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar ela, Pai. Visitar ela e trazer cura ao coração dela e ao corpo dela, em nome de Jesus. Peço também pelo seu Vitor e por toda a dor que isso gera nele, que o Senhor possa cuidar do coração dele, Deus. Também oro pelo nosso irmão Prates, que passou por uma cirurgia e também tem lutado contra um câncer. Que o Senhor possa trazer cura a ele, Deus, ao coração dele, a vida dele, Deus, possa trazer os movimentos dele de volta, que ele possa conseguir voltar a caminhar, Deus, e estar conosco. Que o Senhor possa
também gerar cura no coração dele, no corpo dele, Deus. Renova a força do espírito dele, que ele possa estar bem, Deus, e voltar a estar conosco fisicamente aqui, em nome de Jesus, Pai. Peço pela recuperação dele. Quero pedir também, Deus, pela avó da Raquel, que também passou hospitalizada, que o Senhor possa trazer cura, Deus, ao corpo dela e tirar ela daquela situação e trazer ela para perto da família e gerar, Deus, um novo tempo, um tempo de bênçãos, em nome de Jesus, Pai. Quero pedir também pelo pai do Rodrigo, lá no Rio de Janeiro, que também passou pela cirurgia em relação à retirada de um câncer no estômago, que tem passado por grandes dificuldades de recuperação. Que o Senhor possa visitar o Sr. João Batista no hospital, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar o Rodrigo, que tem cuidado dele com tanto carinho, Deus, e com tanta dedicação, e abriu mão de estar aqui, do seu trabalho, de tudo, e tem estado lá com o Pai. Cuida dele em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor gerou salvação no coração do Sr. João Batista através disso, e que ele possa ser visitado pelo Teu Espírito em nome de Jesus, Deus. Pedimos pelo Rodrigo, pela Flávia, pela mãe do Rodrigo, que o Senhor possa também gerar descanso e gerar paz no coração deles, em nome de Jesus, Pai. Quero orar também pelos irmãos da nossa igreja de forma geral, Deus, todas as situações que têm acontecido aqui no nosso meio, Deus, cada um sabe o que tem passado, o que tem sofrido, aquilo que tem pedido a Ti em oração, Deus. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa cuidar, Deus, de cada história, de cada coração. Se há mais pessoas doentes que precisam da Tua cura, que o Senhor possa trazer em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, que o Senhor vá à frente e cuide de nós, Pai. Nós acreditamos no Senhor e acreditamos naquilo que temos pedido com muita, muita, muita fé em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos a nossa vida, a nossa história, as nossas dificuldades, as nossas dores, tudo nas Tuas mãos, Deus. Pedindo que essa semana o nosso amor por Ti se renove e a gente possa Te encontrar com alegria, Pai. Amém.